Hoje, o espaço escola é um espaço muito mais massificado, é um espaço muito mais aberto que o espaço do meu tempo. Eu acabei o liceu no último ano da década de 60, ou já no primeiro ano da década de 70, já não lembro, já foi há tantos anos, já não lembro muito bem, mas havia duas turmas daquilo que corresponde hoje ao 12º ano. Duas turmas. Era o liceu do distrito. Era uma turma de letras, onde estava o pessoal das letras, do direito, das geográficas, etc, etc. E depois o pessoal das alíneas F, etc, das engenharias, das medicinas, tudo junto. Eram duas turmas. E, portanto, aquelas duas turmas facilmente se controlavam. Eram só duas. E mesmo assim as duas não tinham 40 pessoas lá dentro. Tinham 20 e tal, 30 pessoas. Muito mais facilmente se controlava. E mesmo sendo controlados, o que nós éramos capazes de fazer. Como nós fugíamos ao controle. Como nós fazíamos coisas, eu diria mesmo, impensáveis hoje. Acho que os meus filhos foram muito mais sossegadinhos do que eu. Muito mais. É a ideia que tenho ainda hoje. Acho que eles se comportaram sempre muito melhor. Não sei se era para ser professora e ficava bem, mas a noção que tenho é que eles se portaram sempre muito melhor. Quanto à escola também ter que ser a frase que eu digo é mais ou menos esta. A escola não pode ser um local de rejeição. E hoje para muitos jovens é. Imaginemos todos os jovens que vêm daqueles espaços que o professor David Justino referiu e que de repente entram na escola e lhes propõem regras, maneira de ser e de estar dentro do espaço da sala de aula, sossegadinhos, ouvintes, como nós estamos hoje aqui. Lembra-se disso tudo. E lembra-se como é que aqueles jovens, a quem nunca ninguém lhe incutiu regras, processos de comportamento, esperar que o outro termine para que o outro use a palavra. Já não digo que eles possam assistir às discussões do Parlamento, porque sempre me lembro das cartas que eu recebia como deputada, a dizer que os deputados eram todos muito mal educados, falavam todos ao mesmo tempo, gritavam todos, chamavam nomes uns aos outros, etc, etc, etc. E não eram escolantes, eram deputados todos crescidos. Portanto, de facto, a sociedade hoje é outra, a abertura é outra, hoje vivemos um regime democrático. Eu acho que os jovens temos jovens de muito nível, muita capacidade, de muita informação, muito cultos, que viveram já muito, que passearam pelo mundo aos 20 e tal anos, sabem coisas que para mim só soube aos 30 e aos 40 e não imaginaria que chegasse algum dia a saber. Porque não era normal aos 20 anos uma rapariga andar a passear-se pela Europa, não é? Ou por outro sítio qualquer. E, portanto, eu acho que é possível criar uma escola onde a rejeição não seja a nossa primeira atitude. E, nesse sentido, é que eu considero que é possível trabalhar com prazer. Eu nunca me lembro de ter trabalhado sem ser com prazer. Eu nunca fiz, na minha área de trabalho, das 3 áreas que há pouco referi, eu nunca fiz nenhum trabalho porque tem que ser, por causa do vencimento ao fim do mês, porque é preciso trabalhar, porque toda a gente trabalha, porque toda a gente tem que exercer a profissão. Eu sempre trabalhei por prazer. E, portanto, hoje muitos jovens não trabalham por prazer. Tiram cursos superiores e estão num call center, ou estão numa caixa de supermercado e não era aquilo que eles queriam fazer. Agora, eu sempre trabalhei por prazer. Acho que é possível ser empenhado, trabalhador, esforçado e trabalhar com prazer. Trabalhar com emoção, trabalhar com paixão, trabalhar numa atitude relacional de afetividade e de emoção de alunos e professores. E também não consigo perceber como é que se aprende sem ser assim. Eu ainda hoje me lembro por que razão não fui para Direito. Eu era para ter ido para Direito e não fui. Porque tive um professor de História, e para mim História naquela época significava Direito, é o professor que está mais perto do Direito, era da História, tinha lá os alunos de Direito, era que eles tinham mais aulas de História, era aquele que com o anel de curso batia na secretária e ria-se muito quando nós debitávamos os textos de História, sem faltar a vírgula, até dizíamos, nós dizíamos o texto, ele dizia vírgula, ponto, parágrafo, vírgula, ponto, parágrafo, e era fatal com o destino que nós saíamos ali satisfeitíssimos do espaço, porque as chamadas eram lá em cima, ao pé do quadro negro, porque tínhamos dito tudo. E eu não fui para Direito, porque eu não queria encontrar nunca mais na minha vida um professor igual àquele. Agora, fui para quê? Fui para Letras porque uma professora, cujo nome eu ainda
depois me lembro, na sua totalidade, entrava no espaço da sala e tratava-nos com uma afetividade e uma emoção da qual eu ainda hoje tenho memória. Agora entrei, dizia ela, agora entrei na turma A. Dizem que são os melhores. Eu acho que é a turma dos asnos. Mas agora vi do C, que são os das focábulas. Bons rapazes, boas raparigas. E eu ainda hoje tenho na memória estas brincadeiras e este relacionamento não tão institucionalizado, não tão sério. Vim a perceber porque é que gostava desta escola quando li os diálogos de Sócrates. E porque é que os alunos de Sócrates gostavam tanto de Sócrates? É que a relação... Não é deste. Não é deste, vocês perceberam. E de facto aquela prática dialógica é qualquer coisa de fabuloso. É coisa fabulosa. Então era possível naquela época em que se matava por uma fatia de terreno e não é possível hoje. Acredito que seja possível. Acredito que seja possível. Porque mesmo quando os nossos filhos não cumprem as regras e fazem, como dizia o professor David Justino, e alargam um recreio na nossa sala de jantar, ou na nossa cozinha, ou na nossa casa, ou no nosso período de férias, eu não sei, mas se nós partimos para a repressão, para a pancada, se eles forem pequenos, esse é o caminho. O caminho não é o caminho do diálogo, da conversa, do entendimento, da preocupação, porque é que se chegou ali. Agora são os nossos filhos. Agora os outros que nós não sabemos que pais é que têm, que famílias é que têm, que problemas é que têm. A escola tem que refletir a sociedade que nós temos. Eu nunca, e recuso-me, se continuasse a dar aulas, fosse em que nível fosse, recuso-me em entender a escola como um espaço em que eu tenho que resolver todos os problemas que a sociedade transporta para dentro da escola. Eu ali sou professora. E, portanto, eu crio a minha prática de diálogo, do entendimento e da relação que é possível criar. E se nisso não encontrar prazer, é porque eu tenho que ir, olha, sei lá, provavelmente partir pedra de calçada. Ou outra coisa qualquer, porque, de certeza, sem esse prazer, sem esse encantamento, sem essa paixão, sem esse simultaneamente esforço. Não é esforço. Ver trabalhos até às 3, 4, 5 da manhã é esforço. Mas se eu não tiver a ver aquilo com prazer, desgraçado do aluno e desgraçada da nota que eu lhe vou dar. E eu tive muita sorte. E professores destes sempre ao longo da minha vida, desde a escola primária não, foi péssimo, mas desde o meu terceiro, quarto, quinto ano de liceu até ao término do ensino superior, tive sempre gente desta. Uma referência muito interessante, vou já terminar, quanto ao ensino industrial e comercial. Meu amigo, os processos, os precs, os processos funcionais em curso, as mutações aceleradas, provocam também mudanças aceleradas. Não nos reunimos, não gerimos tudo com muita calma e com muita tranquilidade e não passamos para a ação, gestão, reflexão, tudo acontece ao mesmo tempo. Eu não sei se é bastante mais novo que eu, mas se tivesse a minha idade, lembrar-se-ia, por exemplo, de um programa de rádio em que se formavam os professores para a avaliação em pleno verão de 74 ou de 75, já não me lembro muito bem, ou de 66. E, portanto, o ensino industrial e comercial é um pouco, o seu término é um pouco resultado disto. Acho que estamos cada vez a ver melhor o erro cometido e talvez tenhamos coragem para fazer um ensino diferente. Agora, se nós tivéssemos coragem de o alargar a todo o espaço da escola e ao saber fazer, seria ótimo, porque nós fomos, na minha opinião, pelo pior caminho. Foi pelo ensino liceal. Eu só lhe contava muito rapidamente uma história de 2 ou 3 segundos de um conjunto de professores alemães que vieram, e não falavam alemão, falavam inglês, porque senão eu não teria lá chegado, que visitaram, acompanhados por alguns deputados da Assembleia da República, da Comissão de Educação, o ISEL e o técnico. E eles deviam estar a mastigar aquilo entre eles, em alemão, até que um deles teve coragem de perguntar: porquê que tem estas duas escolas superiores aqui juntas? Embora nos pareça que o Instituto Superior Técnico, não, o ISEL, o Instituto de Engenharia de Lisboa, é muito atraente, é muito voltado para o fazer, para o saber fazer, é muito interessante. Aproxima-se muito das nossas escolas